No vídeo de hoje você vai conhecer as perguntas que calam os adventistas do sétimo dia sobre o juízo investigativo. Quer saber mais? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Eu sou Adriano Cecílio, sou teólogo, especialista em interpretação bíblica e a minha missão aqui neste canal é te ajudar a compreender a Bíblia de maneira simples e descomplicada. No vídeo de hoje eu vou fazer algumas perguntas, ou melhor, eu vou responder algumas perguntas sobre o juízo investigativo. Esse tema é um tema bem precioso para nós adventistas do sétimo dia. E eu percebo que existem muitos equívocos ou espantalhos, ou foi criado um certo estereótipo de maneira pejorativa, posso dizer assim, contra nós sobre essa doutrina. E quando você compreende essa doutrina, você percebe que o ministério de Jesus ele é muito mais amplo do que as pessoas têm pregado e falado por aí. Já vou fazer um desafio para você. Fique até o final do vídeo, porque lá no final do vídeo eu vou dar para você um material exclusivo. Só que só no final eu vou dizer a senha para você poder acessar este material, que são várias perguntas e respostas sobre este tema tão precioso das Escrituras Sagradas. Vou aproveitar já no início do vídeo para dar as boas-vindas para os 3 novos assinantes aqui do canal. Faça como eles também. Assine o canal porque você vai receber conteúdos exclusivos aqui do Ministério Minuto Profético. E eu vou citar o nome para vocês, ó. Tem a Cláudia Andrade. Cláudia, seja bem-vinda. Obrigado por me apoiar nesse ministério. Também quero dar as boas-vindas para o Jonas Luiz. Deus abençoe você. Obrigado aí pela parceria. E também a Marlise. Marlise, seja bem-vindo. Muito obrigado a vocês 3 que estão me apoiando nesse projeto. E assim como eles, peço a você também, faça parte dos membros assinantes aqui do canal e me apoie, me ajude para que eu possa continuar estudando, fazendo o meu mestrado em teologia bíblica. Então, se você assinar aqui, for membro, você vai estar contribuindo para a minha carreira acadêmica, para que eu possa contribuir de forma mais sólida para esse ministério, consequentemente para todos vocês. Então vamos lá para a primeira perguntinha sobre o juízo investigativo. E a primeira pergunta é: como a tipologia do santuário em Levítico sustenta a ideia de uma purificação celestial? Todo o ministério terrestre e celestial de Jesus já foi anunciado há tempos atrás, através das cerimônias, através do santuário e todos os rituais que aconteciam lá. Era de maneira lúdica a representação do ministério de Cristo, tanto terrestre como celestial. Uma cerimônia muito comum nesse ritual era a morte da vítima, de um cordeiro, de um animal que morria no lugar do pecador. Então era mais ou menos assim. O pecador tinha o seu pecado e ele precisava então entregar esse pecado, ou seja, alguém tinha que pagar o preço, que é a morte, pelo seu pecado. Então havia a transferência da culpa. Então o pecador levava até um santuário, confessava os seus pecados sobre o animal era morto, o sacerdote, que era o intercessor entre Deus e os homens, levava o sangue do animal, que agora representaria o pecado, e ele entrava no primeiro compartimento do santuário e fazia uma transferência. O pecado estava no pecador, o pecado passou para o animal morreu e pagou o preço do pecado, porém o pecado ainda existe. Esse pecado era transferido para o santuário. Então, durante todo o ano, esse ritual acontecia. Mas havia um dia especial chamado Yom Kippur, onde havia a purificação do santuário. O santuário, simbolicamente, estava cheio de pecados. E esses pecados precisavam ser aniquilados, extintos, apagados. Então, havia uma outra cerimônia, a cerimônia da purificação ou do juízo. O sacerdote, no caso, o sumo sacerdote, ele trazia ali 2 bodes, tiravam-se a sorte, o bode que caísse primeiro ali ao Senhor, esse então era morto
e o sumo sacerdote pegava o sangue desse animal e entrava no santuário, na parte do santo, e até o Santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, e ali ele jogava o sangue, né, sobre a tampa do propiciatório. Feito essa cerimônia, ele saía do Santíssimo, passava pelo Santo e ia até o pátio. Chegando lá, tinha um outro bode. Lembra que são dois animais, dois bodes iguaizinhos? Foi tirada a sorte, um morreu. Esse que morreu, para o Senhor, representa Jesus Cristo. É ele que purifica, nos purifica de todo o pecado. Então, esse bode foi morto e o sangue dele purificou o santuário. Agora, o sumo sacerdote, ao sair do Santíssimo, passar pelo santo, chegar no pátio, ele colocava a mão sobre o outro bode, que era chamado de Azazel, né? Era uma referência muito clara ao demônio. Então, era transferido, era passado a toda a culpa de forma agora punitiva para este bode. E esse animal era levado para o deserto e lá ele morria, ficava ali sozinho e morria, ok? Então, essa cerimônia acontecia no passado, no santuário terrestre, através das cerimônias. Então, isso era uma maneira lúdica de mostrar o ministério celestial de Jesus. E para você que gosta de estudar a Bíblia de maneira profunda, principalmente as profecias, aqui abaixo na descrição tem um link para você adquirir o curso Apocalipse Revelado. Vai lá e comece hoje a estudar a Bíblia de maneira profunda. Agora Jesus Cristo vem, vive uma vida sem pecado, e agora ele morre. Ele paga o preço do pecado, igualzinho o cordeirinho que morria lá no passado com o pecador que levava até o sacerdote, né? Então ele paga o preço do pecado. Então Jesus na cruz do Calvário, ele pagou o preço do pecado. Então quando eu hoje peço perdão para Jesus, né, para Deus, em nome de Jesus, acontece assim, ó, perdão, estou justificado. Porém, todavia, entretanto, lembra que havia uma transferência de pecados lá no passado? O pecador, no passado, quando matava o cordeirinho, ele saía perdoado. Porém, o pecado era transferido para onde? Para o santuário. Então havia um outro processo após a morte do cordeirinho. A mesma coisa com Jesus, gente. Jesus ele morre na cruz do Calvário e agora é pago o preço do pecado, beleza, ok? Mas ele morre, ele ressuscita e ele sobe ao céu. E ele então é entronizado e ele começa a exercer uma função no santuário celestial, como intercessor. E depois nós vamos ver um pouquinho mais para frente, em que em um momento na história, Jesus agora se torna oficialmente o sumo sacerdote em prática. É verdade que Jesus já subiu ao céu como nosso grande sumo sacerdote, isso é verdade. Mas a função de juiz, como acontecia no passado com o santuário terrestre, tem um dia, uma data especial em que ele começa a oficializar como juiz. E ele começa então a purificar o santuário celestial, assim como acontecia no passado no santuário terrestre. Esta purificação no santuário celestial é para eliminar, apagar os pecados que foram registrados lá. Eu vou ler um texto aqui para que você entenda que Jesus, a morte de Jesus, é como se fosse méritos para que Jesus possa, além de pagar o preço do pecado, purificar o santuário celestial. Vamos olhar Hebreus. Em Hebreus capítulo 9, a partir do verso 23, nós lemos o seguinte, ó. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Percebe? Enquanto os animais faziam a purificação terrestre, o sangue de Jesus ele purifica o santuário celestial, ok? Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós, diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos como sangue alheio. Percebe? Uma vez por todas. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício a si mesmo o pecado.
Percebe que aqui mostra que Jesus ele paga o preço do pecado e agora ele purifica o santuário celestial. Só que a purificação do santuário não acontece imediatamente quando ele sobe ao céu. Ele sobe ao céu, ele unge o Santo dos Santos, mas o início da purificação tem uma data de acordo com Daniel capítulo 8. Vamos para a próxima pergunta? Existe base bíblica para a existência de um santuário no céu? Esse é um tema muito recorrente na Bíblia, principalmente no Novo Testamento. Você vai encontrar textos no Antigo Testamento falando sobre esse santuário, a casa de Deus do céu. Os salmistas vão dizer algo sobre isso, né? Mas no Novo Testamento você tem Apocalipse. Apocalipse, João, ele vê o véu é aberto, né, e ele consegue ver ali o lugar santíssimo. Mas alguém pode falar assim, não, mas isso daí, esta visão é simbólica, então não existe isso no céu. Né? Então vamos novamente para Hebreus capítulo 9, que deixa claramente para nós que existe sim um santuário no céu. Vamos ler Hebreus capítulo 9, verso 11. Diz o seguinte, ó. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos dons já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então perceba o seguinte, aqui já mostra que Jesus ele subiu ao céu e ele então está no santuário celestial. E aí vem uma outra pergunta, tá bom, se existe santuário no céu, como responder esta pergunta? Jesus entrou no lugar santíssimo na ascensão, ou seja, no século I, ou em 1844? A carta dos Hebreus invalida a data adventista? Essa é uma pergunta para se considerar, porque o texto que eu acabei de ler diz que ele entrou uma vez por todas no Santo dos Santos, né? E por ter tido eterna redenção. Né? Nós temos que entender o seguinte: quando a gente vai para o original, no grego ali em Hebreus, esse termo Santo dos Santos, a gente não encontra ali. A gente encontra um outro termo ali. A expressão tarragia, ela faz referência a um santuário por um todo. Né? Não quer dizer que Jesus entrou só num lugar ou só num outro. Né? Jesus, quando morre e ele ressuscita, ao subir ao céu, ele recebe toda a autoridade no céu e na terra. Isso está em Apocalipse capítulo 4 e 5. E ele então faz aquilo que Moisés fez no passado. Ele fez a inauguração do santuário celestial assim que ele sobe. Porém, assim como no passado haviam duas fases de intercessão, né, no lugar santo e depois o momento de juízo no lugar santíssimo, Jesus também ele realiza da mesma forma. Jesus ele não se contradiz daquilo que ele já revelou. Se no passado havia sequências, né, morte do cordeiro, transferência do pecado para o lugar santo e purificação no lugar santíssimo. Existem fases deste juízo, desta redenção. E isso fica muito claro quando nós vamos para o livro de Daniel. Daniel, na profecia do capítulo 8, verso 14, diz que haveria um momento especial, que haveria uma purificação no céu. Percebe isso? Jesus então morre, ele ressuscita e agora ele tem méritos para ser o nosso intercessor. Ao subir ao céu, ele inaugura o santuário celestial como intercessor. E claro, ele é o nosso sumo sacerdote, é verdade. Mas agora o ministério de juiz não acontece logo que ele sobe ao céu, mas em concordância com Daniel capítulo 8. Há um momento especial na história em que Jesus começa a purificação no céu. Percebe isso? No vídeo anterior eu coloquei aqui para vocês a oportunidade de você adquirir um pack ou um kit de sermões completos, né, com texto, PowerPoint, PDF, e foi um sucesso, gente. Então vou deixar aqui novamente para você poder adquirir. São mais de 20 sermões completos, 1 GB. Gente,
1 GB de material para você poder pregar nas igrejas, no pequeno grupo. São materiais de maneira assim profunda, tá ok? Para você que é pregador, você vai gostar. Imagens ilustrativas, com muitas referências bíblicas, enfim, um material que eu garanto, né? São anos estudando o Apocalipse, então esses materiais vão contribuir para o seu crescimento e também para os nossos irmãos que vão ouvir esse sermão. Então clica aqui no link e adquira esse material e comece hoje a pregar de maneira profunda sobre o livro do Apocalipse. Talvez você já esteja pensando aqui, como assim esse negócio de juiz investigativo? Do que se trata esta purificação no céu? O céu não é perfeito, ele tem pecados ali, ele precisa de purificação. E como que esta purificação que Jesus faz lá no céu? Olha que interessante, quando você pede perdão para Deus em nome de Jesus, Jesus te representa diante do Pai, pedindo perdão e misericórdia por você. Então Deus, ouvindo Jesus, ele te perdoa. Então perceba o seguinte, não é o seu pecado literal, né? Porque é uma coisa meio etérica o pecado, né? Mas os nossos pecados, eles são registrados em livros, e isso você vai encontrar facilmente na Bíblia. A Bíblia fala sobre o livro memorial. Apocalipse capítulo 20 fala desses livros também que serão abertos, né? Onde vão mostrar todas as nossas obras. Salomão em Eclesiastes capítulo 12 também vai dizer que serão reveladas todas as obras cobertas e encobertas. Né? Então existem registros no céu dos nossos pecados, nossos erros. Então a purificação do santuário celestial nada mais é do que o cancelamento desses registros. É como se foi feita uma auditoria, o teu nome passou tranquilamente e agora são apagados os teus pecados, o registro dos teus pecados. Vou explicar de uma outra forma para que fique mais compreensível. Quando você pede perdão para Deus em nome de Jesus, você é perdoado. Assim, nós acreditamos, né? Como eu falei anteriormente, você é perdoado. Porém, o registro do teu pecado fica registrado nos livros do céu, ok? E por que fica registrados os meus pecados se eu já fui perdoado? A ideia é muito simples. Primeiro que o juízo investigativo, o registro, não é para que Deus saiba. Deus sabe de tudo. Não fique pensando que esse juízo investigativo é para Deus. Não, não. Deus, sendo um ser onipotente, onisciente, todo-poderoso, ele sabe tudo. Porém, as suas criaturas não sabem de tudo. Então, o registro das ações, dos pecados, se faz necessário para reivindicar o caráter e a transparência de um Deus que é justo. Então, vamos lá. Vamos supor que nós fomos salvos, estamos na eternidade. E aí eu chego para Jesus e falo assim: Senhor, por que Fulano não foi salvo? E ele vai falar assim, né? Porque eu quis. Mas como assim, Senhor? Porque o Senhor quis, mas aquela pessoa fazia tantas coisas boas, tal, tal. Não, mas eu sei de tudo, Adriano. Eu não quis salvar ela e pronto, eu não salvei ela. Mas, Senhor, mas assim, só porque o Senhor não quis? É, porque eu não quis. Perceba que isso tornaria Deus o Deus calvinista, né? É uma pegadinha para os calvinistas aqui. Deus decidindo tudo de forma arbitrária. Então, se Deus tem os registros, para eu, mortal, ou para eu ser limitado, Jesus ele pode apresentar os registros e dizer: olha, Adriano, eu não salvei fulano de tal, apesar de ele ter aceitado a mim como Senhor e Salvador, ele vivia uma vida dupla. Olha os registros aqui, ó. Tantos pecados que ele cometeu e ele nem se arrependeu, ele nem pediu perdão, ele não me buscou como Senhor Salvador, ele apenas mostrou publicamente que aceitou a mim como Senhor, mas viveu uma vida totalmente contrária àquilo que eu desejava, quebrando a lei frequentemente e não me buscando, não querendo se arrepender, enfim. Ele não foi salvo não porque eu não quis, mas porque ele não quis. Então, isso é uma forma didática
ilustrativa, posso dizer assim, lúdica, para que Deus nos explique, nos mostre que a sua justiça é perfeita. Assim como no passado precisava matar o animal, precisava ter um santuário, precisava fazer todas aquelas cerimônias para ensinar-nos quão mal é o pecado e como Deus lida com a transferência da culpa. Assim também os registros no céu se faz necessário para que eu e você, seres limitados, compreendamos a justiça de Deus. Mas ele faz isso para mostrar para mim, para você, de maneira simples e lúdica, que Deus está tratando o pecado da maneira correta, para que eu e você possamos compreender a justiça dele. Percebe que isso é amor, isso é misericórdia? Gente, essa semana eu lancei no meu grupo do WhatsApp, que é um grupo fechado, privado, uma mentoria, 30 dias estudando comigo. Se você quer também participar desse momento especial de estudo da Bíblia, você pode entrar em contato com o telefone que está aqui embaixo e conversar com a minha esposa. Esse projeto se chama Estude Comigo e são 30 dias que eu te acompanho de forma teológica sobre diversos assuntos, principalmente aquilo que você quer estudar. E é de forma individual. É eu e você. Se você quer então ter esse momento de estudo profundo, vai ali, clica, entra em contato com a minha esposa. E já vai anotando os temas que você quer estudar comigo para então a gente começar essa maratona de 30 dias. Vai lá. Você lembra daquela parábola do servo iníquo que devia uma fortuna para o seu senhor? O senhor chamou ele e ele implorou, jogou-se aos pés do seu senhor, pedindo misericórdia para que não prendesse ele, né? Não vendesse ele como escravo, algo parecido. Não? E aí o Senhor teve compaixão dele e perdoou a dívida dele, que era imensa. E ele saiu livre dali, saiu livre. Só que quando ele saiu livre, o que aconteceu? Ele encontrou um rapaz que devia para ele um valor mas muito, muito inferior e que era possível pagar, diferença da dívida dele, que era impossível pagar. E que ele fez? Cobrou esse homem e colocou ele na prisão e ia vender também aos familiares para poder pagar toda a dívida daquele homem. Os amigos do Senhor, né, os servos do Senhor, ficou sabendo disso e contou, falou, meu Senhor, aquele rapaz que o Senhor perdoou a dívida, ele não perdoou a dívida de outro. Pelo contrário, colocou o rapaz na prisão e está vendendo a família para pagar, para querer a dívida, né, receber o dinheiro. E o Senhor ficou sabendo disso, o que ele fez? Vocês lembram da história? Chamou novamente esse servo e falou, você é mau. Eu te perdoei e você não perdoou o teu servo. Então é o seguinte, agora você vai ser preso, né? E eu vou vender você e tal, aquela coisa toda. Então percebe, o Senhor não tinha já perdoado ele? Ele não saiu livre? Não foi assim? Só que como foi a conduta desse liberto? Como que foi? Foi totalmente ao contrário daquilo que ele tinha recebido, o perdão e a graça. Ele deveria viver uma vida de gratidão e perdoando as pessoas, assim como ele foi perdoado. Percebe? Esta parábola tem um princípio muito importante aqui. Deus te perdoa. Quando você pede perdão em nome de Jesus para Deus, é assim, pum, perdoado, está justificado. Porém, os teus atos daqui para frente, eles vão pesar contra você. E tá aí essa fé que você demonstrou através das obras, você viveu como uma pessoa livre, né? Ou ficou ainda preso nos pecados, vivendo uma vida contrária à lei do Senhor. É quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, publicamente recebe o perdão, mas vive uma vida totalmente contra, quebrando a lei de Deus. Então o juízo se faz necessário nessa situação. Então Jesus, em um tempo oportuno, ele começa a fazer essa conferência, não para ele, mas para nós, para apresentar para nós. Então, voltando àquele exemplo que eu dei no passado, né, anteriormente. Adriano, você viu o fulano entregando a vida a mim sendo batizado. Mas o que você não sabia, Adriano, é dessa vida dupla que ele tinha. Uma vida de pecados e vícios que cada vez mais se afastava de mim. Para o público, ele se demonstrava ser cristão. Mas no particular, ele mentia, era um enganador, ele era um adúltero, um viciado, e ele não se desprendeu do pecado. Aí eu pergunto para você, é justo salvar alguém assim? Em que diz que aceita Jesus, mas pisa na lei do Senhor constantemente? Percebe que o juízo é isso que vai acontecer.
Se você aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você vai passar pelo juízo. Porque aqueles que não aceitam Jesus como Senhor e Salvador já estão condenados, já vão para o lago de fogo. O juízo, ele é para os cristãos, para reivindicar a nossa salvação. É para mostrar para o universo, para todo mundo, que Jesus me salvou e ele foi justo no julgamento. Porque poderia acontecer ao contrário. Vamos supor, eu chego no céu e vejo lá um outro cidadão. E eu falo, nossa, mas esse rapaz está aqui no céu, está aqui na eternidade. Como assim ele foi salvo? Ele era um bandido. Eu vi ele fazendo isso, fazendo aquilo, tal. Como pode Jesus ter salvo ele? Ah, não, Deus está sendo incoerente com isso daí, né? Como pode? E eu ia falar com Jesus. Falei, Jesus, e aí? Como pode isso? O senhor falou que não salvou fulano de tal. Eu entendi, porque o senhor mostrou para mim. Mas e esse aí? Falar, então, Adriano, tá aqui os registros. Como você é um ser limitado, você não compreende os meus atos de maneira ampla. Então tá aqui, Adriano. Ó. Ele realmente é tudo isso que você falou. Mas ele teve um momento de lucidez, de arrependimento. Eu li o coração dele e ele entregou a vida a mim. Então ele teve um momento como Jacó, Adriano, que estava lá no vale e lutou comigo. E ele então obteve a vitória. E ele está aqui pelo sangue, o meu sangue derramado. Não pelas obras dele, Adriano, mas porque ele me aceitou como Senhor e Salvador e decidiu entregar a vida para mim. E assim ele o fez. Igualzinho, Adriano, com o ladrão na cruz. Lembra do ladrão na cruz? Que eu estava lá e ele pediu para que eu lembrasse. Olha lá, o ladrão na cruz ali. Tá vendo ali, Adriano? E você conhece a história dele. Então eu estou apresentando para você agora a história desse rapaz. Percebe? Estão entendendo, gente? Como funciona essa purificação, esse momento de cancelamento de pecados, de registro de pecados? Porque quando Cristo voltar a essa terra, ele vem com o livro da vida com os nomes lá. De acordo com Apocalipse capítulo 3, é possível riscar o nome da vida do livro. Se isso é possível, quer dizer então que quando eu aceito o Senhor Jesus, o meu nome está escrito no livro da vida. Mas quando eu rejeito a graça, quando eu me entrego para uma vida de pecado, o meu nome está registrado. Quando passa pelo juízo, o meu nome é apagado. E quando Cristo voltar com o livro da vida, ele não vai me buscar. Entende isso? Eu serei condenado no lago de fogo. Agora chegamos em uma das perguntas que se faz necessário. Como assim? Começou a purificação. Jesus ele começou a investigar, a levantar provas em 22 de outubro de 1844. Como vocês, adventistas, chegam a esta data? Essa data é bíblica? Só essa pergunta daria um outro vídeo aqui, mas eu vou tentar simplificar para vocês. De acordo com o Daniel, capítulo 8, há uma profecia grande, gigante ali, de 2.300 anos. Acontece que no capítulo 9, o anjo volta para explicar Daniel que não entendeu nada. Então, o anjo faz o seguinte, ele, das 2.300 anos, ele retira, ele corta, ele tira 70 semanas. E estas 70 semanas, ele vai fragmentando para que Daniel possa compreender. Os 2.300 anos têm início no ano 457 a.C. Então fica fácil. Ó. Se você colocar 70 semanas, aquela primeira parte que o anjo tirou, 70 semanas, 490 anos. Vai dar no ano 34. Eu falei recentemente sobre esse acontecimento, né? Que as 70 semanas já aconteceram no passado. Ali está falando sobre uma profecia sobre a reconstrução de Jerusalém, dos muros, da chegada do Messias, a morte do Messias e a rejeição dos líderes judeus do Messias. Então, por isso que o anjo fala assim, ó, 70 semanas, Anel, estão determinados para o teu povo, para Israel, para o povo étnico. Mas, infelizmente, o povo não aceitou o Messias. Quando eu falo povo, eu estou falando a liderança, tá? Porque muitos judeus aceitaram Jesus, ok? Então, vamos somar tudo para ficar fácil. Lembra o início? 457 a.C. Então, você coloca 70 semanas, dá 490 anos, porque cada dia equivale a um ano em profecia. Então, 457 vai para o ano 34. Ainda restam 810 anos para frente, porque são 2.300 anos. Então, do ano 457 adicionado 2.300 anos, cai em
1844. E por que 22 de outubro? Porque é a data que acontecia o Yom Kippur, nas cerimônias do Antigo Testamento. Guilherme Miller, um batista que iniciou um movimento chamado os Milleritas, ele entendeu todo esse cálculo e ele chegou a 1843 a 1844. Ele não entendia mais ou menos ali, não sabia a data exata. Foi só em outra oportunidade que um rapaz chamado Samuel Snow, que entendeu de forma mais profunda e deu uma data, 22 de outubro de 1844, que é equivalente ao calendário judaico onde acontecia o Yom Kippur. Só que os Milleritas, eles acreditavam que essa purificação do santuário não era o celestial. Eles entendiam que essa purificação é a volta de Jesus, onde Jesus ia purificar a terra. Então, o movimento Millerita, que unia Batista e várias outras denominações daquela época, começaram a pregar que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844. Só que aconteceu o quê? O grande desapontamento. Não veio, Jesus não veio, não veio, estamos aqui. Eles acertaram a data, porém eles erraram o evento. Foi então, depois de muito estudo, que eles chegaram à conclusão que o santuário não era a terra, mas era a purificação do santuário celestial. Jesus estava cumprindo todos os passos que no passado o sacerdote e o sumo sacerdote fazia. Então perceba, quando eu comecei o vídeo aqui, eu falei para vocês que o ministério de Jesus terrestre e celestial é pautado nas cerimônias do santuário. Então, se você olhar para o santuário e as cerimônias, você vai ver toda a sequência do ministério de Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora Jesus se torna o sumo sacerdote, intercedendo por nós, e juiz, que purifica o santuário e vem buscar os seus e destruir o mal. Percebe? Então eles entenderam que 22 de outubro, Jesus, ele agora teria uma nova função. Ele seria agora juiz. E diferente que muitas pessoas pensam, eu tive o privilégio de estar naquela região ali na América do Norte. E quando houve o desapontamento em 22 de outubro, alguns falam assim, não, olha, eles se reuniram ali e para enganar o movimento, Ellen White, Tiago White, Joseph Bates falaram assim, não, vamos dizer que foi no céu, porque no céu ninguém dá para conferir. Então a gente muda aqui, não é a volta de Jesus, é a purificação no santuário celestial. E assim criou-se essa pecha que nós adventistas inventamos essa teologia, essa doutrina para enganar o movimento. E pior, eles colocam Ellen White no meio como se ela fosse a mulher que inventou essa doutrina, porque não tem nada a ver isso. Eu conheci o lugar onde houve o desapontamento, onde Guilherme Miller esperou na rocha da Ascensão ali e houve o grande desapontamento. Só que da casa de Guilherme Miller, aonde Irã Edson compreendeu através de uma visão que ele entendeu que Jesus agora era sumo sacerdote como função, é longe, gente. Joseph Bates morava a quilômetros de distância, Ellen White quilômetros de distância. Então essa ideia dessa mudança de evento, demorou anos, se eu não estou enganado, 4 anos para que esse grupo se reunisse e entendesse que Jesus não voltou, porque agora ele está numa nova função no céu. Então percebe que é um absurdo as pessoas atacarem a gente falando que a gente inventou as coisas para enganar as pessoas. Entenderam aqui o porquê chegamos em 22 de outubro de 1854? Você pode responder agora quando alguém te fizer essa pergunta. Perceberam que existem muitas coisas para falar sobre esse assunto. Por isso, eu preparei um material com várias perguntas e respostas para te ajudar a responder as pessoas, ok? Então você vai fazer o seguinte, você vai entrar no grupo do WhatsApp aqui embaixo, grupo do WhatsApp, e você vai entrar no grupo. Vai chegar no grupo lá e eu vou disponibilizar para você o material. E para você descompactar ou abrir o material, você vai ter que colocar uma senha lá. E sabe qual é a senha? Juízo. Juízo, tá? Não precisa pôr acento não. Juízo. Juízo. Então você vai pegar o material e para você abrir o material tem uma senha. A senha é juízo, ok? Se você ficou até o final, você sabe a senha, sabe o material que eu vou te dar e você vai poder agora usufruir. Então entra lá no grupo do WhatsApp, baixa o conteúdo e para você abrir tem que pôr uma senha. A senha é juízo.
Vou ficando por aqui, agradeço a sua companhia. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido, te ajudou, então compartilhe para o seu amigo. Se você não é inscrito no canal, é agora o momento de você inscrever, compartilhar e colocar seus comentários. Coloca aí se você concordou, discordou, coloque aí mais uma pergunta, uma curiosidade sobre esse assunto. Nos vemos numa próxima oportunidade, se Deus assim permitir. E não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias.